Boa noite, gente. Estamos começando então essa live, agora sim, oficialmente. Estamos começando essa live. O professor João Batista Botentuí vai estar conosco. Antes da gente começar com o professor, eu queria só agradecer o convite, né, do professor André Lisboa para estar nessa live. A gente vai falar sobre ciência no Brasil, dilemas na produção e no financiamento. E o professor João Batista é mais do que qualificado para esse assunto, né? Porque ele é diretor científico da FAPEMA, ele é professor também do mestrado interdisciplinar em cultura e sociedade, lá da UFMA, do qual eu sou egressa, e ele tem toda uma produção científica, né, muito relevante, com foco voltado para tecnologias da educação. Então, ele é uma pessoa muito qualificada para poder falar sobre esse assunto. Aguardando aqui o professor. Boa noite. Lutiane, Antônio Elson, professor João. Boa noite. Como é que tá o... Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bem. Tá me ouvindo O bem? áudio tá tranquilo, dá para ouvir Tranquilo. direitinho? Tô ouvindo. A transmissão tá um pouquinho lenta, mas acho que vai estabilizar já. Vou fazer um teste, então. O senhor quer mudar de local aí? Pode ser, posso ir para mais próximo de onde tem a rede aqui, peraí. Só um minuto. Agora até já deu uma melhorada. Vou ir para fora que tá mais próximo da rede, peraí. Um minuto. Então, gente, enquanto o professor João procura aí o lugar ideal, né, professor, para a gente poder começar esse bate-papo, eu vou falando algumas coisas aqui em relação a esse tema, né, ciência no Brasil, que é um tema também que me é muito caro, até porque eu sou uma pesquisadora iniciante, né, para quem não sabe, eu sou jornalista, e tenho entrado na docência, né, tenho pesquisado, concluí recentemente um mestrado em Cultura e Sociedade na UFMA, né, o professor João foi meu professor lá no PG Cult, e então a ciência, na verdade, eu também tenho muitas dúvidas, né, em relação à produção científica, porque ainda me considero uma pesquisadora iniciante. E aí, professor, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação, né? Como é que a ciência entrou na tua vida? Assim? Certo, então foi assim. Eu fiz a graduação numa faculdade particular. Até então, a minha primeira graduação foi em computação. Eu não tinha nenhuma intenção de ser docente ou trabalhar no campo educacional. E isso aconteceu por acaso na minha vida. Eu matriculei uma pós-graduação no banco de dados. Essa pós-graduação não fechou a turma e terminaram me ofertando uma possibilidade na docência do ensino superior. E eu cursei e me apaixonei pela educação. Mudei o curso da minha vida, comecei a fazer o mestrado em educação, continuei fazendo doutorado em educação e a partir daí me apaixonei pela educação e pela pesquisa. Tive a sorte de ser orientado por uma professora da área de metodologia que me ensinou tudo e que me ajudou bastante. E a partir daí eu me enveredei mais especificamente pela pesquisa, pela produção, me apaixonando cada dia mais por essa área, por esse tema, porque, afinal de contas, ao pesquisar, nos tornamos mais conhecedores dos assuntos, temos capacidade de falar, de escrever, de ampliar nossos horizontes, pesquisando, descobrindo coisas novas. Essa é a graça que eu acho da docência. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Não tem ensino sem pesquisa. Eu acho que ensino e pesquisa devem caminhar juntos. O professor pesquisador
reflexivo, ele com certeza vai ter mais embasamento, né? As suas aulas serão melhores em função das coisas que ele descobre, das coisas que ele aprende, né? Com as pesquisas, com os livros, com os autores, com a realidade. Agora também, além de ser pesquisador, né, além de ser professor e ser pesquisador, atualmente você também está com um cargo de diretor científico, me corrija se eu estiver errada, na FAPEMA. Exatamente. Né? E aí eu queria exatamente começar a falar sobre algumas entidades que a gente tem, porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, né? Nós temos, por exemplo, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é vinculada ao Ministério da Educação, do qual eu fui bolsista, né, da CAPES. Nós temos o CNPq, né, que é o terror de muita gente quando tem que atualizar o Lattes, né, o currículo Lattes e tal, que é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui, de maneira local, nós temos a FAPEMA, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico. Qual é a relação dessas entidades? Como é que essas entidades elas funcionam e de que maneira elas conseguem fomentar a ciência? Como é que funciona cada uma? Certo. Então, as órgãos de fomento nacionais, como a CAPES e o CNPq, elas apoiam mais a questão da pós-graduação, com as bolsas, né, para os programas, e também ela está muito voltada para a questão da cooperação internacional, o envio de pesquisadores do Brasil para outros países e o contrário também, a vinda desses países para fortalecimento dos programas de pós-graduação. Já as FAPs, né, que são as fundações de amparo à pesquisa em cada um dos estados, eles também apoiam a pós-graduação, mas eles abrem muitos editais que têm interesses locais. Né? Então, por exemplo, aqui a FAPEMA tem edital de cadeia produtiva, edital voltado para a horticultura, voltado para a cultura local. Né? Então, são editais específicos que, de certa forma, eles colaboram, né, para a realidade local. Aí as grandes, né, como a CAPES, CNPq, ela está pensando muito na questão do fomento da pós-graduação. Tá? Professor, e em relação a, não apenas essas entidades, mas ao momento que a gente vive na ciência, como é que é a tua avaliação em relação a isso? Assim? É um momento de muita produção, é um momento que o financiamento, que há todo um reflexo, uma reavaliação em relação ao financiamento. Como é que você avalia esse momento da ciência atualmente no Brasil? Olha, é um momento crítico de preocupação. Por quê? Por conta dos cortes, né, que estão sendo feitos aí para a educação. Né? Então, nós já tivemos aí várias bolsas a nível nacional que foram canceladas ou que não serão renovadas daqui a algum tempo, ou seja, quando elas acabarem, elas não poderão ser repassadas para outros pesquisadores que estão aí cursando mestrado e doutorado. Tá? E assim, a FAPEMA, né, que é o nosso órgão local, estadual, ele ainda está bem melhor do que muitas outras FAPs. Temos várias fundações estaduais que não lançaram nenhum edital. Tá? Então, se nós pegarmos aí do início do ano para cá, nós já tivemos vários editais lançados. Tá? Nós, quando assumimos essa gestão, tivemos aí alguns editais ainda por pagar. Mas esses recursos aos poucos estão vindo e nós estamos quitando esses editais mais antigos e também já pensando em possibilidades de editais novos para o ano de 2020. Aí então, o senhor assim, falou da questão do financiamento. Preocupante, né? Então, pelo menos estamos fazendo algumas coisas, né? Aí o senhor falou dessa questão do financiamento, né? Isso também é uma questão que gera muitas dúvidas. As pessoas, às vezes, elas se questionam até da questão das bolsas, né? Para as pessoas que estão fazendo pesquisa e tal. Qual é a importância desse financiamento para que a ciência consiga avançar? Sem financiamento é possível fazer a pesquisa ou não? Qual é a importância do financiamento? Olha, ela é de extrema importância. Por quê? Porque pensando, por exemplo, em um aluno de mestrado, tem alguns alunos que
não nasceram em berço de ouro, então eles precisam de um recurso para poder não trabalhar naquele período e se dedicar aos estudos. Então, a bolsa é primordial para esses alunos. Para outros, a bolsa ela vai ser importante para a compra de equipamentos, para a compra de livros, que vão permitir com que eles possam realizar seus estudos, suas pesquisas. Então, as bolsas elas são importantes demais. Então, algumas delas, caso elas não venham a ser aplicadas, elas inviabilizam a pesquisa. Então, para fazer um estudo simples, por exemplo, numa área que não vai exigir equipamentos muito robustos, mas computadores e livros é necessário. Para aquela pesquisa intermediária, que vai ter que ser comprado um equipamento, é necessário. E para aquela pesquisa de altíssimo nível, é necessário também. Então, sem bolsas fica muito complicado, porque nós temos muitos alunos que demandam desse recurso para poder, de fato, fazer seus estudos, fazer suas pesquisas. Então, com esses cortes, muitas pessoas serão, de fato, prejudicadas. Tá? E a pesquisa, ela depende disso. Né? Quanto mais a gente conseguir materiais para a realização dos estudos, melhor, mais descobertas em todas as áreas do saber, desde uma pesquisa básica até uma pesquisa aplicada. Agora, como é que são os critérios para que as pessoas elas tenham acesso às bolsas, né? Eu, por exemplo, falando da minha experiência, eu fui bolsista CAPES, né? E aí coincidiu exatamente com que eu estava no mercado. Tem dúvida, né, de como a gente tem acesso às bolsas, se tem critérios, se tem qual é a bolsa, né? Porque, por exemplo, lá quando eu estava no mestrado, quando eu estava no PGCUT, então alguns tinham bolsa CAPES, outros tinham bolsa da FAPEMA, né? Então como é que é feita essa distribuição? Certo. Então, existem duas formas de ter acesso à conexão. Perdão, até a bolsa que ele está falando aqui de conexão. É porque o Jailson falou que a conexão falhou. Isso, exatamente. Então, existem duas maneiras. Ou o programa de pós-graduação, ele, no seu edital, já vai ter lá algo específico dizendo em relação a isso. Tá? E aí, na maioria das vezes, é por ordem de classificação, ou seja, os primeiros colocados vão ter acesso a essas bolsas, né? E tem alguns fatores impeditivos, como, por exemplo, se o aluno tem um emprego público federal, então ele já está cortado aí dessa possibilidade de bolsa. E tem uma outra maneira também de concorrer, né? É você concorrer às bolsas que são ofertadas pelas FAPs, que é o caso da FAPEMA. Ela abre 2 chamadas anuais, né, de bolsas para mestrado e para doutorado, e aí você pode concorrer de maneira independente. Então, assim, para essa candidatura independente, o que é importante? Que você elabore um bom projeto, que você tenha um currículo com algumas produções, porque você vai estar concorrendo com todos os alunos de mestrado de todas as áreas que vão ali fazer sua candidatura, tá? Então, é importante aí investir no projeto e é importante investir no currículo. Às vezes recebemos lá propostas muito interessantes, mas o currículo do candidato ele é muito fraco, não tem nenhuma produção. E aí outra pessoa que tem uma nota igual, equivalente, ela termina passando na frente em função dessa produção que ele já tem. Então, o importante é, desde o início da sua vida acadêmica, já começar, de fato, a produzir, mandar resumos para eventos, trabalhos completos, começar também a enviar propostas para as revistas. Eu sei que é mais difícil ter um artigo aprovado numa revista, mas é interessante enviar, porque às vezes você recebe aquele parecer e pode melhorar o seu trabalho. Então, é por aí que caminham as coisas. Professor também André... a possibilidade de concorrer a bolsas internacionais, que foi o meu caso. Quando eu fui para fazer o mestrado, eu consegui uma bolsa e no doutorado também consegui uma bolsa. Então, em vários países, existem também órgãos de fomento que disponibilizam bolsas e que a gente deve se candidatar. Muita gente não se candidata porque diz assim, eu não vou passar, é muito difícil.
eu acho que sem tentar, ninguém vai conseguir, não é verdade? Então, é preciso, de fato, ler o edital, compreender o que cada edital pede, as exigências, cumprir a risca e se lançar. Foi o que eu fiz e deu certo. Tá? O professor André está falando aqui dessa cobrança, né, em relação à resposta do investimento que é realizado em ciência no muita gente que reclama que talvez divulgação do que é feito, né, de toda a produção científica, como é que é essa relação da ciência com a sociedade, né, essa resposta para a sociedade? Muita gente critica as ciências que não são aplicadas, a pesquisa básica, por exemplo, um estudo de filosofia, um estudo de literatura, mas isso é pura ignorância. A pessoa não sabe o trabalho que dá a fazer um estudo na área da filosofia, na área da história, na área da literatura. Todas as áreas, elas devem ser valorizadas e têm a sua complexidade. Porque muitas pessoas só conseguem ver aquele resultado prático, não conseguem ver aquele resultado a longo prazo. Tá? E aí elas não compreendem que toda pesquisa tem uma contribuição. Tá? Só que algumas elas vão demorar um pouco mais, tá? Ou seja, a contribuição será a longo prazo e a outras são de maneira imediata. Tá? Então, com esses cortes e com esse novo governo, o que a gente observa é que alguns órgãos, algumas entidades, elas têm beneficiado pesquisas mais imediatistas, que dão respostas de curto prazo para a resolução de coisas da saúde ou engenharias. Né? Está muito em voga agora essa questão do empreendedorismo, das startups, e meio que diminuindo o investimento para as outras áreas, de humanas, sociais, né? Que também é uma área muito importante. Tá? E em relação a isso, né, tem muita gente que diz, por exemplo, que existem pesquisas que são inúteis, né? Determinados pesquisadores estão utilizando financiamento, investimento para pesquisar sobre um determinado assunto que, segundo essas pessoas, não tem relevância, né? Como é que existem critérios em relação à pesquisa? Toda pesquisa é relevante, toda pesquisa tem a sua importância. Como é que funciona essa relação do que é pesquisado, né? E como fazer as pessoas elas entenderem cada vez mais a relevância até de pesquisas que muita gente acha que são inúteis? Olha, eu acho que o conhecimento ele é importante para que a gente possa valorizar todas as áreas do saber. Na medida em que você sai da sua caixinha, ou seja, eu sou da área tecnológica e depois fiz uma segunda graduação na área da pedagogia, das ciências humanas. Então, antes de fazer a minha segunda graduação, eu tinha uma visão das coisas. Quando eu fiz uma segunda graduação, eu ampliei meu horizonte, comecei a valorizar muitas coisas. Então, quando você começa a ler mais sobre as outras áreas, você começa a valorizar e dar importância às outras áreas. Então, quando você abre a boca para dizer que uma pesquisa é inútil, é porque você não tem conhecimento sobre aquela área. Porque se aquele projeto foi aprovado por um comitê, foi aprovado por um conjunto de pesquisadores que aprovou aquele aluno numa graduação, num mestrado, aprovou aquele projeto para uma bolsa, com certeza esse projeto vai ter relevância. Pode não ter para toda a comunidade, mas para um grupo específico vai ter e vai trazer uma contribuição, entendeu? Até porque muita gente nem sabe do quanto é rigoroso, né? Assim, só o processo de seleção, por exemplo, para um mestrado, e depois toda a parte da pesquisa, né? A banca de qualificação, quando você está sendo ali avaliado se a tua pesquisa de fato ela tem, né? Pode ser conduzido. Todo esse processo é um processo muito que não é fácil, né? Não é fácil. E depois você gera os artigos, envia para as revistas, e as revistas aceitam o trabalho. Por quê? Porque ele tem qualidade, ele tem interesse para um grupo amplo que estuda aquela temática, entendeu?
Eu ia perguntar exatamente em relação a isso, professor, em relação a essa questão da produção, né? Então, a gente fala a questão da produção dos artigos, e muita gente tem dúvida também do funcionamento, por exemplo, dos indexadores, né, das revistas, como é esse processo de você produzir um artigo e esse artigo ser publicado por uma determinada revista. Os pesquisadores que estão começando também nessa jornada, eles têm dúvidas em relação à questão do qualis, né, dos periódicos. Como é que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para porque a gente com certeza tem muita gente vendo, né, e que talvez ainda não iniciou na pesquisa, né, e é bom saber como é que funciona. Certo. Então, as revistas, elas são classificadas em várias áreas do saber e cada revista tem ali uma nota, uma pontuação. Então, nós temos hoje, se você entrar no site, na plataforma Sucupira, você pode consultar qual é a nota do Qualis de cada uma das revistas nas múltiplas áreas. Então, esse Qualis, ele mudou, ele ainda não está atualizado no site, na plataforma Sucupira, mas em breve ele vai receber essa atualização. Então, essa nova classificação, ela dá o seguinte peso, o seguinte conceito para as revistas: A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3, B4 e B5. Então, o número C, o valor C, foi suprimido, né? Ou seja, não vai ter mais valor algum aquela revista C. Então, essa nota, para que eles cheguem a esse conceito, leva em consideração vários aspectos, como, por exemplo, a periodicidade da revista, o número de revistas, o número de cadernos ou volumes que ele já publicou, se temos autores de universidades estrangeiras, se temos artigos em outros idiomas. Então, uma série de fatores aí reunidos fazem com que aquela revista tenha um qualis mais elevado do que a outra. Então, outra coisa importante também para que as revistas tenham uma boa nota é não publicar muitos artigos de pessoas daquela própria universidade onde a revista está localizada. Então, o interessante é você receber trabalhos de várias universidades ou de vários países para que você tenha uma diversidade maior e essa revista possa ter uma pontuação maior. Então, esse processo para os alunos de submissão para essas revistas, às vezes ele é um pouco cruel. Por quê? Porque se você é um graduando, um mestrando, e você está tentando submeter o seu trabalho aí para essa revista, pode ser que o seu trabalho tenha muita qualidade, que ele realmente mereça estar naquela revista, mas pelo fato de você não reunir essas características que ele elenca como fortes, por exemplo, de você já ter uma titulação, de você pertencer a uma universidade de renome, essas coisas todas fazem com que às vezes você não tenha e o seu trabalho seja rejeitado. E às vezes você se associando com um orientador, com um professor que tenha essas características, isso pode, de certo, facilitar a aceitação daquele trabalho naquele periódico. Agora, esse processo, como o senhor falou, né? Esse processo é cruel, um pouco, né? Ele é principalmente por essa... além de demorado, ele, como você falou, tem níveis, né? Então, quem está começando, um pesquisador iniciante, né? Então, alguém que está na graduação, por exemplo, para publicar é mais difícil, né? E aí, agora, isso é necessário até para que haja um peso naquilo que esteja sendo publicado, quer dizer, é mais difícil um processo, mas exatamente esse rigor é necessário para que haja qualidade naquela pesquisa? Na verdade, não é para que haja o rigor. A revista, ela termina selecionando bastante. Tem revistas que, pelo fato delas terem um qualis muito elevado, elas demoram muito tempo para dar um parecer, fazendo com que aquele artigo demore muito a entrar na revista. Tá? E aí, ela, por essa seleção criteriosa, termina que os trabalhos são de muita qualidade. Tá? Ela não vai querer qualquer coisa no seu periódico que tem uma nota elevada, ele não quer baixar. E aí termina sendo cruel para aquele aluno que está começando e ainda não conhece essas regras. Tá? Mas à medida que ele vai começando a enviar e se interar com a comunidade científica, ele vai descobrindo quais os caminhos. O que é sempre bom é você ter ali uma lista de revistas que você possivelmente vai enviar o seu trabalho, analisar aqueles trabalhos que estão sendo publicados,
para verificar se eles estão mais ou menos no mesmo nível que o seu. Então, nós temos revistas que querem publicar mais teoria, tem revistas que querem publicar mais resultados inovadores. Então, cada revista tem ali o seu formato, o seu foco, e aí você vai, né, direcionando o seu trabalho para aquela revista que melhor se adequa à sua pesquisa e, de certa forma, tenha uma aceitação mais rápida. Então, eu sempre observo também uma questão. As revistas, às vezes, elas têm assim, a data de submissão do trabalho e a data de aceitação. Se eu observo ali que aquele gap não é muito elevado, então é uma revista interessante. Por quê? Porque ela avalia o trabalho em um tempo hábil. O que é um tempo hábil para mim? 6 meses, 7 meses é um tempo bom. Tá? Agora, 1 ano e meio, 2 anos para avaliar um artigo, eu acho muito tempo. Então, uma revista de uma boa qualidade, que demora aí uns 6, 7 meses, é um tempo razoável de se esperar. Mais do que isso, já é interessante buscar uma que possa te dar um feedback mais rápido. Ainda mais se você está num programa que exige uma publicação e que você tem que cumprir esse prazo. Então, você vai ter que procurar uma revista que, de fato, te dê um feedback bem mais rápido. Agora tem uma observação, né, minha, eu não sei se eu estou errada, professor, mas, por exemplo, quando eu fiz a graduação na UFMA, né, eu entrei em comunicação, né, jornalismo, no ano 2000. E eu lembro que nós, né, graduandos na época, a gente tinha uma preocupação muito da formação técnica, né, a gente tinha uma preocupação muito com o mercado, tanto é que eu entrei no mercado muito cedo. E quando eu fui professora substituta na UFMA, eu observei que os alunos eles já tinham um olhar mais voltado para a questão acadêmica, né, para a questão da pesquisa. Então, tinham muitos alunos envolvidos com iniciação científica, tinham muitos alunos que pensavam já no mestrado. E, de fato, cada vez mais as pessoas, né, que entram numa universidade, elas estão se voltando mais para a questão acadêmica, né, para a pesquisa, desde cedo, já desde ali da iniciação científica, assim, isso tem acontecido com mais frequência ao longo dos anos? Sim, sabe por quê? Porque assim, o mercado tem sido cada vez mais exigente, tá? O número de ofertas de programas de pós-graduação cresceu bastante, tá? Então, se eu comparar, por exemplo, a época que eu comecei a procurar o mestrado, em 2003, eu fui entrar em 2005. Se eu comparar aquela época com os dias de hoje, nossa, triplicou aí o número de programas de pós-graduação. Então, aumenta a demanda, aumenta o número de pessoas com esse nível de ensino no mercado, o mercado passa a ser mais exigente e começa a solicitar profissionais, até mesmo não para a docência, mas que tenha um mestrado, ou seja, que possa resolver problemas dentro da empresa que exijam uma pesquisa, que exijam aí um conhecimento mais apurado sobre tabulação de dados, análise de informações. Então, essas características têm sido bem vistas dentro do mercado de trabalho, em que algumas empresas elas têm alguns setores voltados para isso, né, para a questão da inovação, a questão da solução de problemas, né, que as características do pesquisador são muito demandadas. E aí muita gente tem optado em fazer mestrados profissionais. Ele tem uma carga horária menor, mais reduzida, no entanto, ele dá essa base para que o aluno, né, de fato, possa atuar diretamente no mercado e com essas características do pesquisador. Certo. Gente, quem está online aí, quiser fazer pergunta, professor João, tá? Fica à vontade. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixar ela para o final, porque eu acho que fica melhor para a gente, na hora de encerrar. Professor, ainda em relação a essa questão, você falou a questão do mercado, né? A gente está falando do mercado e academia. Né? E tem muitas empresas, de fato, que elas têm hoje, a inovação, a gente sabe que é uma das palavras aí da ordem do dia, né? Sempre se buscando inovar, assim como empreender também. Mas ainda existe um descompasso em relação à produção científica, né? A academia e o mercado. Falando especificamente, por exemplo, da minha área, o jornalismo, eu observo que o que acontece muito é que a gente acaba estudando na academia os fenômenos que estão ocorrendo no mercado.
mas ainda é muito pouco do que a gente propõe para o mercado, né? A academia está à frente, né? E o mercado seguindo aí o que está sendo pesquisado, né? Tem isso também em outras áreas, quer dizer, ainda tem esse descompasso em relação à produção acadêmica, né? E ao mercado, às exigências do mercado. Geralmente as empresas, elas querem pesquisas para resolver problemas delas, específicas. Elas não querem, por exemplo, que o aluno vai resolver um problema, uma curiosidade dele. Ela quer o pesquisador para resolver o problema prático. E geralmente, qual é o descompasso que nós temos aí? O pesquisador, ele quer descobrir e quer publicar. E a empresa não quer isso. Ela quer que você descubra e o resultado fique guardado só para que só ela possa lucrar. E às vezes isso não é muito interessante, né? Porque o interessante é descobrir algo, divulgar para outras pessoas para que todos possam se beneficiar. E o que a empresa quer é o contrário, que só ela se beneficie. E aí, quando são lançados esses editais, é interessante que tenha essas informações bem claras, que os resultados eles serão possíveis de divulgação. Outra coisa, para aqueles que gerem patente, quantos por cento fica para a empresa, quantos por cento fica para o pesquisador, se tiver associado a uma universidade, quantos por cento fica para a universidade. Então tem que ter essas questões muito bem claras, senão a pesquisa ela vai servir mesmo só para resolver o problema da empresa e para a comunidade, para o pesquisador não vai servir para muita coisa. Tá? Um tema também que eu acho que é importante a gente falar é que com esses cortes do governo, com essa redução de recursos, muitas pessoas têm procurado financiamento internacional. Eu tive recentemente em Belo Horizonte, na FAPEMIG, fazendo um curso chamado Euraxis, que é uma empresa que tem aqui no Brasil, que ela ajuda os pesquisadores a criarem seus projetos para submeter para propostas internacionais. Tá? Então, temos programas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e também projetos a serem desenvolvidos na comunidade europeia. Então, são oportunidades assim únicas em que você pode conseguir um financiamento muito bom e concorrer aí a esses recursos para desenvolver a sua pesquisa lá. E muitos desses pesquisadores, quando acabam o projeto, a universidade termina por convidar aquela pessoa para trabalhar na universidade. Se você tem um projeto interessante para ganhar, com certeza esse projeto vai ser interessante, eles vão te fazer propostas para que vocês possam ficar por lá trabalhando. Tá? Então, nós estamos organizando lá na FAPEMA uma apresentação com todas essas propostas para o ano de 2020, para que vocês, né, alunos, professores, pesquisadores, já possam começar a se preparar para ano que vem, quem sabe, submeter as suas candidaturas e concorrer a essas bolsas. Tá? E, além dessas bolsas, existem projetos lá na União Europeia que vocês podem se candidatar a esses projetos. Ou seja, integrar um grupo de pesquisa lá e receber um salário fixo em bolsa durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem projetos até de 6 anos. E aí, com isso, facilita também, quem sabe, o visto, a residência legal naquele país. E quem sabe você não desenvolve um bom laboratório por lá e venha para o Brasil só passar férias, ou apresentar os resultados da sua pesquisa. Pessoal, a gente está com um probleminha de conexão aí na sua conexão. Às vezes está falhando um pouquinho. Um pouquinho? Mas eu já estou aqui bem do lado mesmo do roteador. Tem hora que melhora e tem hora que dá uma distorcida assim na imagem. Mas eu acho que não estamos tendo prejuízo na informação. O professor André disse que está ouvindo tranquilamente, então é isso que vale. Em relação a esse movimento que o senhor está falando, dos pesquisadores que vão, né, saem do Brasil. Isso tem aumentado, né, nos últimos anos, tem muitos pesquisadores que têm, de fato, ido para, não apenas fazer, né?
Pois é, exatamente. Era isso que eu ia perguntar. Será que nesse momento que a gente vive de questionamento em relação ao investimento, né, de se alegar que aqui se gasta muito com ciência, né, que talvez esse retorno não seja tão grande, de repente a gente não pode aí ter uma evasão, né, de pesquisadores, e esses pesquisadores, né, vão produzir ciência e vão ter impactos, né, em outros países, né, e aí a gente vai deixar de ter esses benefícios. Isso pode acontecer, pode ser uma consequência, né, desse momento que a gente vive? Com certeza. Os governantes ainda não entenderam que investir em educação não é gasto, é investimento. Né? Então, tudo que se descobre, todas as patentes, todas as descobertas, elas visam o quê? Melhorar nossa vida, baratear nossos custos. Se esses pesquisadores forem todos para lá, para fora, eles vão se dar muito bem. Por quê? Porque lá tem muitas oportunidades. O brasileiro ele é muito criativo, ele só precisa de incentivo para que ele possa desenvolver seus projetos. E infraestrutura e incentivo é tudo que eles têm. Eles estão querendo só o quê? Pessoas engajadas, pessoas que queiram, de fato, dar continuidade às suas pesquisas. Então, o que o brasileiro quer é juntar ali, né, a faca e o queijo. Então, muitos pesquisadores têm ido embora, têm fixado em outros países, ficado por lá, né? Sendo professores, pesquisadores e, como eu comentei, brincando, vindo para o Brasil só passar suas férias. Né? Então, se o Brasil não investe, outras pessoas vão investir e vão levar essas pessoas para onde elas possam, de fato, realizar, descobrir, fazer suas pesquisas. Agora, professor, e como é que a gente pode, então, evitar? Quer dizer, porque, na verdade, para o pesquisador é uma experiência também muito boa, né? Assim, de ir lá para fora, né? E até porque a pesquisa, você que teve experiência, por exemplo, lá na Universidade do Minho, em Portugal, é muito diferente a maneira de fazer ciência em um país, por exemplo, como Portugal e no Brasil, as dinâmicas são diferentes, assim, quer dizer, para o pesquisador brasileiro, como é que é esse movimento aí, né, tanto de contribuir, né, com a pesquisa em outros países, quanto também de receber, porque tem um impacto, né, quando a pessoa sai daqui do Brasil e vai pesquisar lá fora. Com certeza. O começo não é fácil, né? Ser estrangeiro não é interessante em lugar nenhum. Temos aí um início complicado, mas na medida que você vai fazendo seu trabalho direito, as coisas vão melhorando, eles vão abrindo as portas e os horizontes para você. Então lá eu tinha um gabinete de trabalho, eu tinha uma biblioteca riquíssima. Se eu não encontrasse um livro na biblioteca que eu precisasse para minha pesquisa, podia ir na livraria, comprar aquele livro e usar o tanto que eu quisesse. Depois eu entregava a nota fiscal em nome da universidade e eu recebia o dinheiro de volta. Eu tinha laboratórios em que eu poderia fazer pesquisas, né, tranquilamente. Tinha uma cota de impressão que eu poderia imprimir X páginas por ano, isso tudo incluído aí na minha matrícula. Então, são facilidades que ajudam bastante. Né? Então, ter os livros, ter uma boa conexão de internet, ter um gabinete, ou seja, você tem toda a infraestrutura e só precisa ali sentar, se concentrar e deixar suas ideias fluírem para que você possa pesquisar, escrever, descobrir. Tanto que de 2005 a 2010 eu tive 50 e tantos trabalhos publicados. Tá? Então, em educação, é muito mais fácil você ir ali, faz uma intervenção, rapidamente você tem os dados, já pode produzir um artigo. Enquanto que em outras áreas eu sei que demora muito mais. Por exemplo, biologia. Eu tinha alguns amigos da biologia que eles iam para o laboratório, ficavam lá semanas e semanas esperando aquele experimento concluir para poder ter os resultados da sua pesquisa. Tá? Então, eu aproveitei o máximo que eu pude para, de fato, publicar, aprender. A Europa é um país pequeno, onde você pode circular rapidamente. Você sai de Portugal, 45 minutos você já está na Espanha. Tem muitos eventos, né? Então, a facilidade em que você pode circular em outros países, né? É bem grande. E aí,
facilita muito esse processo de conversar com outros pesquisadores, de trocar informações e ajuda bastante. Deixa eu falar aqui com um pouco pessoal. A Natália está aqui, nossa colega lá do PGCult, a Elizabeth, também sua orientanda, né? Foi sua orientanda. Recentemente. Recentemente, né? Tá fresquinha a pesquisa ainda da Beth. Tem a Kênia. A pesquisa dela, na sala de aula. Olha só, né? Na sala de aula, né? A Beth é lá do IFMA. Tem o Igor também, a Kênia, a Clara, né? O pessoal tá acompanhando a gente aqui, quem quiser mandar pergunta também. Professor, em relação a essa, o senhor falou aí, deu o exemplo, por exemplo, de quem tem que, às vezes, o pesquisador ele tem que ficar esperando, né, o experimento ali por dias e dias, né? No caso da pesquisa, por exemplo, na área de humanas, sociais, às vezes a gente tem que coletar dados, né? E é um processo, porque a gente está lidando com seres humanos e tal. O senhor acha que falta ainda as pessoas saberem desses procedimentos, né, desses protocolos, porque a pesquisa, né, é um trabalho que acaba sendo talvez muito solitário, aquele processo anterior, né, à publicação, anterior às pessoas conhecerem todos esses procedimentos, assim, quer dizer, anterior à publicação nas revistas, né, a publicação dos resultados, mas esse processo, esse caminhar, essa jornada, é uma jornada que às vezes é solitária, que é difícil, é de altos e baixos. Será que não falta as pessoas também se divulgar mais, não só os resultados, mas os procedimentos, assim, para que as pessoas entendam que fazer ciência é trabalhoso, é difícil, às vezes doloroso, né? Falta ainda a gente conseguir ter um canal que a gente consiga, que o pesquisador consiga, né, divulgar não só os resultados, mas toda a jornada também? Com certeza. Eu acho que assim, a graduação, ela ainda não preenche essa lacuna. Tanto que eu tenho um projeto de extensão na universidade chamado Discente Pesquisador, junto com a professora Cláudia e outros professores lá do Departamento de Biblioteconomia, e ofertamos a formação em pesquisa para alunos em curso e alunos que já tenham concluído a sua graduação. E o que eu observo? Que muitos alunos que já concluíram a graduação, eles parecem assim alunos que estão vendo aquele assunto pela primeira vez. Não parece que já passaram por uma disciplina, que já fizeram todo um ciclo de formação e que poderia ali só complementar, mas não, parece que eles estão aprendendo pela primeira vez aquele conteúdo que já deveria estar na sua formação de base. Então, iniciativas que possam ajudar os alunos a se tornarem pesquisadores é importante. Mais canais e mais veículos que possam mostrar o trabalho do pesquisador e as contribuições que a pesquisa oferece para a comunidade é importante também, esses canais. Então, ser veiculado mais nas mídias, nos jornais, como que a pesquisa pode contribuir para a vida das pessoas. E eu acho que falta muito isso. Isso parece que não é muito pauta do jornalismo. E poderia ser. Então, toda semana, mostrar ali uma pesquisa na área das ciências sociais que está ajudando a comunidade, na área das ciências humanas que está ajudando a sociedade, na área das ciências da saúde, das exatas. Em todas as áreas nós temos contribuições. Agora, eu vi um dado interessante, que na verdade até me chamou a atenção, eu vi no portal da SBPC, falando que para 90% dos brasileiros, o governo deve investir em ciência e tecnologia mesmo em momento de crise. E parece até um dado assim, que é conflitante com todos os questionamentos que as pessoas fazem em relação à ciência, né? E aí, a Perla está falando aqui que participou como discente pesquisador e foi imensamente importante no processo de seleção do mestrado, com certeza. É todo um processo, né? E aí, em relação a essa percepção das pessoas, quer dizer, 90% das pessoas acham que se deve investir em ciência e tecnologia mesmo em momentos de crise. Mas um aspecto será que as pessoas, quando levam em consideração isso, elas não estão pensando apenas nessa ciência aplicada? Será que elas estão vendo a ciência como conhecimento de uma forma geral, né? A ciência na área de humanas e tal,
E aí, em relação também a esse canal, a esses canais de divulgação, essa questão da divulgação, a gente tem, por exemplo, os repositórios, né? Mas poucas pessoas, a não ser que você seja pesquisador, acaba tendo acesso a isso, né? Então, a gente ainda precisa amarrar muito bem isso, assim, a gente ainda precisa costurar melhor para que a gente não tenha nossas pesquisas represadas, para que as pessoas não questionem, né, o que a gente está fazendo em relação à produção científica. Com certeza. Por esse desconhecimento, essa distorção das pessoas, elas terminam achando que a pesquisa aplicada ela é mais importante do que a pesquisa básica. Eu poderia até te dar um exemplo. Eu posso fazer uma pesquisa básica e resolver o problema, por exemplo, da violência. Então, digamos que eu chegasse aqui em São Luís e quisesse saber que bairros que eu devo atacar para melhorar a violência. Eu poderia pegar os jornais dos últimos 5 anos e mapear todas as notícias de violência, quais os bairros, a quem foi aplicado, que tipo de violência que foi feita, e eu vou descobrir quais os bairros mais violentos, e a partir daí eu vou criar políticas para atacar e minimizar ou extinguir esse problema. Então, consegui fazer uma pesquisa na área de sociais e humanas e que vou resolver um problema prático. Então, as ciências sociais e humanas, elas também são importantes como todas as outras, entendeu? E aí o senhor falou uma questão muito interessante, que a gente falou da questão da academia e do mercado, né, na pesquisa das universidades e do mercado. E aí a gente também tem esse outro tripé, que é o governo, né, que é o poder público. Então, às vezes, as pesquisas elas são importantes até para a implementação de políticas públicas. Né? Como é que funciona esse processo? De repente, o pesquisador, o senhor citou o exemplo aí de uma pesquisa relacionada à questão da violência, né? E que essa pesquisa, esses dados, eles podem podem sustentar políticas públicas efetivas. Mas como é que ocorre esse diálogo? Assim, o pesquisador, né, quando ele coleta esses dados, ele tem esses resultados, como é que ele faz para que isso seja aplicado como política pública? Na verdade, ele precisa divulgar, né? Então, na medida em que você descobre dados importantes e ventila isso na comunidade científica, é mais fácil disso chegar nas pessoas que podem, de fato, agir. Né? Então, muita gente produz ciência e guarda a sua ciência. Por exemplo, faz uma pesquisa importante de mestrado ou de graduação e defende e depois guarda seu trabalho, não publica. Então, se você publicar, você está oportunizando outras pessoas a conhecer os resultados da sua pesquisa. Para você ter uma ideia, praticamente todos os trabalhos, se não 99% dos trabalhos que eu já produzi, eu disponibilizo ou no academia.edu ou no Google Acadêmico. Para quê? Para que as outras pessoas tenham acesso. E aí isso facilita bastante. Então, a pessoa pede um trabalho, eu digo, põe meu nome e o assunto no Google que você vai achar aquele trabalho. Então, facilita a divulgação, facilita que você seja mais citado. Né? Então, se você entrar lá no Google Acadêmico e for lá Google Citations e coloca lá UFMA, você vai ver todos os professores que são mais citados. Eu estou sempre lá no 3º, 4º lugar. Por quê? Por conta da ventilação dos trabalhos. Então, à medida em que você publica muito sobre assuntos que são populares, naquela sua área, naquele seu domínio do saber, e você ventila isso, facilita o acesso pela comunidade científica que também tem interesse nesses temas. Então, a divulgação ela é muito importante, tá? Quer seja num evento, quer seja numa revista, então tem que divulgar. Agora a gente tem mais alguns minutinhos, professor. Só dando um informe aqui do professor André Lisboa, né, que ele pediu para informar. Semana que vem vai ter uma conversa aqui também no Instagram do Clube de Debate sobre existencialismo e personalismo, com os professores Tiago Araújo e Tobias Goulão. Né? A gente tem mais uns minutinhos, quem quiser fazer pergunta, mas eu vou já encaminhando aqui uma pergunta que foi feita anteriormente em relação ao futuro da ciência, né? Que rumos que a gente tem, como é que a gente pode avançar,
o que o senhor percebe para o futuro da produção científica, assim, os próximos anos? O que a gente tem de perspectiva? Olha, enquanto nós não sairmos desse recesso, eu acredito que o caminho será das parcerias com a iniciativa privada, mas levando sempre em consideração essa questão de que os dados descobertos, eles precisam ser publicados e que as pesquisas, elas não podem ser só aplicadas, elas também têm que ter um balanceamento entre pesquisa aplicada e pesquisa básica. Né? As parcerias internacionais também, elas vão se fortalecer cada vez mais, porque o que se nota na Europa? Que a população está envelhecendo e reduzindo. Então, muitas universidades na Europa, elas só ainda não fecharam, por quê? Por conta dos intercâmbios que elas têm com a América do Sul, América do Norte e África, que levam os alunos para lá e enchem, né, as universidades. Tanto que agora, as universidades na Europa, elas começaram a passar a aceitar o Enem. Para quê? Para que os alunos possam ir para lá fazer graduação e assim ocupar esses postos que estão sem alunos, né, em função do número reduzido da população. Então, parcerias com a iniciativa privada, parcerias com universidades estrangeiras e com órgãos de fomento estrangeiros, acho que serão os caminhos aí para os próximos anos, até que o Brasil possa, né, de fato, sair dessa recessão e possa também abrir os olhos para a importância da pesquisa e investir cada vez mais nesse setor que vai, de fato, trazer grandes contribuições para todos. Tem um comentário aqui da Misraim, que falou exatamente dessa aproximação. Sua aluna, né? Quem não é, né, professor? Exato. Quem não foi seu aluno, né? Quem não é, ainda será. Quem não foi, ainda será. E ela falou exatamente dessa questão que a academia precisa se aproximar da comunidade, né? Levar um entendimento mais amplo, que a ciência é feita de sucesso e fracassos. E ambos são importantes, até porque quando a gente fala de ciência, dos resultados, normalmente a gente pensa assim, os resultados são... deu tudo certo ali, né? Mas a gente não fala do outro lado, a gente não fala dos fracassos, né? Não fala do que foi necessário para que chegasse ali, e às vezes não dá nada certo do que a gente... Até porque ciência, a gente quando vai fazer ciência, a gente não vai já com algo fechado, né? Senão a gente não iria pesquisar. Você vai ali com algumas hipóteses que elas podem dar certo ou não. Tá? Então, é importante isso aí que você falou. Muitas pesquisas, elas só valorizam as vantagens e esquece das desvantagens. Então, comentar o caminho tortuoso que levou você a chegar nesse resultado também pode ajudar muitas pessoas. Tá? Aí, os percalços que você passou aí para chegar, né, com certeza vai contribuir. Então, o resultado negativo, ele nem sempre é negativo. Ele pode ser um exemplo. Olha, se não fizer bem feito, se não fizer com planejamento, se não fizer por esse caminho, olha o resultado que vai dar. E aí, aquele resultado negativo, ele vai ser como um alerta para que outras pessoas não cometam os mesmos erros ou possam, de fato, melhorar, implementar para descobrir coisas novas. Professor, então eu queria agradecer muito, né? Foi um prazer, aliás, é sempre um prazer conversar, né, com você. Enfim, a gente tem uma relação, né, que já ultrapassou a sala de aula, né? Ele considera um amigo, né? E aí todas essas contribuições eu queria que você aproveitasse para deixar, né, suas redes sociais ou falasse, desse algum recado, né? Em relação à tua atuação agora na FAPEMA e tal, e aí fica à vontade aí para dar os seus informes. Então, eu estou agora desde o dia 15, que eu de fato tomei posse, no cargo de diretor científico na FAPEMA. Então, é um cargo que ajuda o setor de planejamento, ajuda a presidência a pensar em novos editais, em dar resposta aos pesquisadores, em dar os pareceres para que os projetos, por exemplo, possam ampliar o prazo de execução, ou várias outras questões que aparecem lá, remanejamento de recursos de uma rubrica para outra. Então, são várias as funções que temos lá, mas a maioria é de dar pareceres, participar de reuniões, participar de aberturas de eventos, conversar com a comunidade científica para saber quais os anseios, quais as necessidades, e eu estou lá para contribuir. Enquanto eu estiver por lá, vou de fato trabalhar para que a ciência não morra
e para que possamos ter cada vez mais investimentos para que os pesquisadores possam realizar suas pesquisas, né, fazer suas descobertas e contribuir com a sociedade de um modo geral. E quem quiser me contactar, Tá bom. lá, né, durante o horário comercial, de 8 às 18, né? E também podem me adicionar aqui no Instagram ou no Facebook, basta digitar meu nome, é um nomezinho bem fácil, né? João Batista Botelho Júnior, e aí vai, de fato, me adicionar e a gente pode conversar. Então, eu estou sempre aberto aí para conversar, dialogar. Eu tenho uma agenda cheia, né? Vocês podem ver aí, toda hora é um evento, mas uma horinha eu vou ter tempo aí para conversar com vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que participou aí da live, né? Então sigam o Instagram do Clube de Debates e a gente sempre vai ter lives falando de vários assuntos interessantes e assuntos que, com certeza, muita gente tem alguma relação. Lembrando que a live fica, o professor André Lisboa está lembrando que a live vai ficar no YouTube, tá bom? Obrigada, professor. Um abraço. Um abraço para a Laurinha. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.